Boa noite, massa atleticana. Nós estamos no ao vivo da Globo mostrando o UFC, ao vivo da Band mostrando o Miss Universo. É esse ao vivo que nós estamos hoje. Hoje nós vamos fazer aqui uma retrospectiva nessa noite de Natal. Vamos fazer uma retrospectiva, falar de todo o ano de 2015 do Galo. E para falar sobre isso, eu tenho aqui meu amigo Bruno Scarpelli. Boa noite, Bruno. Obrigado, Beto. Um abraço aí para toda a massa atleticana. Vamos falar muito aí sobre esse ano de 2015 do Galão. Muito obrigado. Kit Vargas, boa noite, Kit. Feliz Natal, né? Feliz Natal, Beto, para vocês e para todo mundo que está aí nos assistindo, arrumando para sair, para encontrar a família e ainda assistindo o Debate Galo. É isso aí, um ano especial para o Atlético, né? É um ano vitorioso, no final das contas, um grande ano do Atlético, mas nós vamos comentar aí muito, falar muito aí dos altos e baixos do Galo em 2015. E também para completar aqui esse bate-papo, Lio Cardoso. Muito boa noite, nesse ao vivo mais ou menos, né? É o ao vivo da Globo no UFC, né? Aí, mas é o nosso ao vivo aqui, o coração cheio de esperança para o ano que vem. Vamos fazer uma retrospectiva aí, boa noite a todo mundo, boa noite a massa. Vamos comentar do Galo aí, que é o que a gente gosta, né? Vamos falar bastante do Galão aí. Uma coisa que eu quero entender hoje é o seguinte. O Daniel Nepomuceno, nas entrevistas que ele tem dado, ele diz sempre que ter sido um ano espetacular. Ele usa essa palavra. 2015 foi um ano espetacular para o Atlético. Eu vou pedir para os meus companheiros daqui a pouco, eles vão tentar fazer eu entender se foi espetacular. Espetacular para mim é outra coisa, mas que foi um ano bom com certeza. Vamos começar falando aí do Campeonato Mineiro, então vamos começar do início. Vamos ter uma hora aí para a gente poder falar bastante sobre esse ano do Galo. Campeonato Mineiro, e aí? Como é que foi esse Campeonato Mineiro do Galo? Foi o título que a gente teve, né? Foi um título que a gente teve. Para mim é um título importante, sim. Agora, a questão do Nepomuceno, eu acho que ele ainda está muito administrador e pouco presidente de clube. Então, acho que administrativamente foi um ano muito bom. Liberou-se a conta, o dinheiro do Bernard, mesmo que seja para a gente financiar nossas dívidas. A gente fomos vice-campeões brasileiros com muita honra, então entrou uma graninha melhor aí também. Teve o empréstimo do Michael Soel, que foi um bom negócio financeiramente falando. Então, eu acho que ele está falando disso. Um bom ano administrativamente falando. Dentro das 4 linhas, acho que deixou um pouco a desejar. Mas o Campeonato Mineiro, um título mais do que merecido, ficou em boas mãos, ficou na mão do maior campeão regional estadual que Minas Gerais tem, que é o Galo. A final contra a segunda força de Minas, né, no caso a Caldense. Eu acho que teve bom. Foi bom. Acho que o Campeonato Mineiro a gente começou meio... Não sei se vocês concordam comigo, meio claudicante. O negócio não engrenava. Eu acho que também os jogadores ultimamente, essa fórmula de Campeonato Mineiro, eles poupam um pouquinho. O Atlético, na verdade, ele teve 3 derrotas na fase de grupos do Campeonato Mineiro. Quer dizer, 11 jogos, com o time interior praticamente. Teve 3 derrotas. Foi contra o América, contra o Boa, na última rodada, se não me engano, e contra a própria Caldense. Né? Então, 3 derrotas. Se classificou em terceiro, né? E acabou enfrentando o rival aí já na semifinal, que se classificou em segundo. Foi um campeonato um pouco atípico. A Caldense chegou até a última partida invicto. A Caldense. Com méritos. Com méritos. Se fosse campeão, seria com méritos. Até porque a gente fala que o gol do Jô estava impedido, e estava mesmo, mas foi aquele impedimento também que o bandeirinha ali conseguir ver centímetros é impossível, é na sorte. 10 centímetros, 15 tem impedimento que é grosseiro, que aí não tem como. Agora, aquele que o cara, você pega e fala assim, o tupete do cara, aí não tem como. Não tem como o cara ver isso, é impossível. O cara tem que ver a bola saindo e ali o tupete do cara tá à frente, né? O dedo, o cotovelo, aí não tem como. Então foi aquele impedimento que eu acho que passaria se fosse contra a gente também, poderia estar chorando entre aspas, mas passaria, porque é aquele impedimento quase impossível, o cara acerta na sorte. Eu trocaria o impedimento daquele ali por uns 10 que deram contra nós, né? Por uns 10 lá pra frente, que pra frente nos foram tirados aí, mas... Paciência, o futebol acho que é até bom por isso, né, Kit? Eu não sei. É verdade, eu acho que o Mineiro é isso mesmo, né? O que o Lio disse, assim, o jogador vai
tira o pé, não tira o pé não, vamos falar direito, não tem a mesma vontade dos outros campeonatos e tudo, mas valeu, fomos campeões, né? Eu também acho que é uma conquista importante, sim, para números, para história, pela premiação e até pelo encarar uma pré-temporada para o resto do ano, né? Eu acho que é importante. Agora, Beto, um comentário sobre o espetacular do Daniel. E é isso mesmo, acho que administrativamente foi um ano espetacular, principalmente porque o Atlético agora, no finalzinho do ano, recupera a CND, é importantíssimo isso para qualquer empresa, né? Uma certidão de crédito. Então, assim, isso, se não me engano, há 8 anos o Atlético não tinha a CND ativa, então isso é uma outra grande conquista aí, que nesse ponto de vista foi mesmo um ano espetacular. Obviamente que a gente, como torcedor, a gente queria muito mais do Galo, né? Um segundo lugar, para mim, fica atravessado ainda. Mas, apesar de ser positivo, é bacana, tá? Premiação boa, mas que tá atravessado, tá? Porque eu disse num programa aqui há um tempo que nós tivemos a faca e o queijo na mão e, infelizmente, cortamos o dedo, né? Ô, Bruno, Campeonato Mineiro, é entrar para vencer mesmo? Ou é aquele negócio meio, tem que acabar e tal? Como é que você pensa? Não, eu tenho um ponto de vista sobre isso, um ponto de vista um pouco diferente. Eu sou um defensor do campeonato regional, porque eu acho que é no campeonato regional que você dá oportunidade para outras equipes menores. E aquelas equipes menores, muitas vezes, revelam jogadores. É onde jogadores, às vezes, que não estouraram ainda, eles têm a oportunidade de se mostrar aí, né? Poderia citar vários exemplos aqui de jogadores que já passaram por clubes do interior, que foram revelados em campeonatos regionais pelo Brasil afora e que hoje são grandes jogadores. Na verdade, é uma coisa que é importante deixar claro aqui, a maioria dos jogadores que despontam não são revelados por grandes clubes, né? Na verdade, eles surgem em clubes pequenos, depois eles migram para clubes maiores e aí que a coisa flui, né? Então, eu sou um defensor do Campeonato Mineiro, Paulista, Carioca, etc. Só não pode deixar passar batida aqui. Nós vamos falar de grandes alegrias, né, do ano e tal, outras nem tão grandes assim, mas enfim, eu acho que uma coisa que não pode deixar passar batida aqui no Campeonato Mineiro foi aquele clássico no Mineirão, os 2 gols do Prato, né? Aquilo ali foi o grande momento do Campeonato Mineiro nesse ano, né? Foi. Então, é mais que a final. E tem no livro do Eduardo Rodrigues, um abraço para ele. Ele mostra, tem uma foto lá que ele mostrou semana passada, sensacional. A hora que o Guilherme, ele tá apontando pro Prato, né? Onde que ele tem que ir. E atrás o Damião já fazendo aquela cara, tipo assim, já era. O cara vê, a bola tá no pé do Guilherme. Ele olhou pra área, o Prato ali vai entrar sozinho. Ele viu que era gol. E realmente, inclusive eu tava comentando com o pessoal da ilha de edição ali, que tem a narração, essa narração da Web Rádio Galo, do segundo gol do Prato, não tem nem como a gente passar ela aqui na BH News. Porque foi uma loucura, eu e o Eduardo, a gente ficou louco. Eu narrando, o Eduardo narrou o gol, ele comentarista, ele que narrou o gol. Foi uma loucura, aquele gol foi sensacional. E falando um pouco também da final, o primeiro jogo no Mineirão, o próprio Eduardo Rodrigues falou uma coisa que é verdade. O Mineirão estava cheio, mas a torcida estava muito fria naquele jogo, né? Contra o Caldense, 0x0, né? Não é? Foi uma torcida um pouco fria, né? Mas assim, eu acho que muito mais pelo nó tático que o nosso treinador tomou, né? Eu acho que o jogo esfriou a torcida. O Atlético não jogou. A Caldense teve inúmeras vezes chances de sair do Mineirão com uma vitória. O treinador da Caldense era o Léo Condé? Era o Léo Condé. Ele deu um nó. Então, assim, o Atlético teve inúmeras vezes a ponto de perder o jogo aqui. E lá também passou um sufoco danado. Verdade. Mas, assim, é muito em virtude disso. Eu dou todos os méritos para a Caldense, porque o orçamento é desse tamanho. A mídia dos caras também, desse tamanho. E o cara foi lá com um trabalho tranquilo, botou o time para jogar sabendo das limitações, chegou na final, deu muito trabalho. Foi um dos momentos em que a camisa pesou mesmo. Eu acho que até ganhou essa final de Mineiro muito em cima da camisa. Ganhou a semifinal, passou para a final com a camisa e foi campeão com a camisa. A camisa pesou demais. E aqui a gente fala, não vamos falar tirar o pé, porque eu até respeito você falar isso, mas eu falo, tiraram o pé, sim. Jogador de futebol, a gente é muito bem pago para ser tão, para passarem tanta mão na cabeça deles. Tiraram o pé, sim. Não jogaram com o mesmo comprometimento que deveriam. Tanto foi assim que no clássico tiveram comprometimento. E aí passaram.
É uma energia Agora, diferente, né? falando Clássico. uma coisa que é o seguinte, pensando em 2016, falando ainda do Mineiro, vocês acham que o Atlético, porque nós teremos várias competições, até as Minas que vai sair também. Então, o Atlético deve priorizar aí nesse início só a Libertadores e o Mineiro. Como é que deve ser isso, né? Pensando o seguinte, no jogo antes, na estreia da Libertadores esse ano, a gente perdeu o Marcos Rocha, no jogo do Mineiro. Foi. A gente perdeu o Marcos Rocha e o Prato. É isso mesmo. Contusão, foi o primeiro jogo. Então O assim, Guilherme- como é que é isso? o Guilherme- Poupa no Mineiro? O Guilherme se desgastou na final contra a Caldense, né? No 0x0 no Sim, Mineirão. exatamente. O Guilherme ficou até aquela polêmica depois, não deveria ter escalado o E Guilherme. não deveria sei o mesmo, quê. né? Deveria ter segurado ele para Libertadores contra o Inter. Pois é, contra Ali era o mais Inter e importante. tal, justamente. Isso é um assunto assim, claro, é óbvio que nós temos que ter que priorizar a Libertadores. Mas por outro lado também, nós não podemos esquecer que o Campeonato Mineiro, por mais incrível que possa parecer, ele não paga mal, não. Existe um contrato aí Até e ano tal. passado pagava mais que a Libertadores. Pois né? a Libertadores agora melhorou e tal, E né? tem uma coisa, esse negócio também de, tem que poupar. Tem que pensar o seguinte, os titulares vão jogar só Libertadores, então. Eles vão chegar num jogo da Libertadores, a primeira partida deles. Pois é. Não dá, né? Pois é. Os caras têm que pegar ritmo. Pois é. Eu estava dizendo, só para concluir assim, essa questão contratual é muito séria, né? Tem que ver o que está em contrato lá, porque se o Atlético ficar colocando só time misto para jogar o Campeonato Mineiro, isso pode causar algum tipo de sanção no contrato com a Rede Globo. Eu Aí, acredito até que o Atlético não possa fazer não isso. possa. Inclusive, numa das discussões da Suminas foi isso, né? Porque em contrato o Atlético todos os times têm que jogar os estaduais com o time titular. A menos que não se inscrevem, então, os Exatamente, jogadores no Campeonato Mineiro. E aí Pra o Lio fala uma coisa que aí é o que eu baseio a minha opinião, assim, o jogador ganha bem pra caramba, gente, sabe de todas as competições e tem a condição de um condicionamento, a condição de condicionamento ficou feio, peraí, tem a possibilidade de um condicionamento físico para preparar para todas essas competições. Eu acho que não tem que poupar jogador, não, priorizar a Libertadores, óbvio, né? Isso aí não é indiscutível. Mas poupar jogador, não. Claro que vão fazer uma viagem, pode poupar o Prato, tá longe, campo ruim. Isso aí é a questão administrativa do campo, do time, tudo, técnica também, né? Essas coisas tem que ponderar. Mas falar assim, não, vamos priorizar jogar só com reserva? Ou vamos jogar? Não, eu acho que não. Então, só para matar aí o Campeonato Mineiro, então o Galo venceu o Cruzeiro na semifinal, né, 2x1 no Mineirão, foi 0x0 no Independência, e a final venceu a Caldense 0x0 no Mineirão e 2x1 gol do Thiago Ribeiro, que acabou ainda sendo importante, né, e o do Jô, que na semana do jogo o Calil deu uma entrevista falando, botar o Jô para jogar com o Prato aí, que o Prato tá pedindo para jogar com ele. Foi no domingo, gente, a sua ordem, é uma ordem, né, velho? O Calil manda, tá foda, mas manda. Aí o João entrou e fez o gol do título. Então, duas coisas sobre o Campeonato Mineiro. Esse gol do jogo foi sensacional. Eu no WhatsApp com um grande amigo meu, Renato Godinho, então um abraço pra ele. Eu falei com ele assim, só falta o João entrar. Ele falou, eu falei, só falta ele fazer o gol do título. Eu tenho a conversa. A hora que saiu o gol, ele só falou assim pra mim, meu Deus. São coisas absurdas, só o futebol. Agora, sobre o Mineiro, eu acho que o Atlético não tem feito isso muito, precisa voltar a fazer, é pegar essa molecada da base e começar a lançar no Mineiro. Exatamente. Também acho. É o que faltou esse ano. Não botar todo mundo, mas pega os principais valores, aqueles caras que se destacaram, aqueles moleques que se destacaram. E não só a base, igual, por exemplo, a contratação do Danilo Pires e o Cárdenas, eles podiam ter jogado, vão gastar esses caras no Mineiro pra gente ver. Danilo Pires saiu, a gente não sabe se joga ou não joga. O Cárdenas também. também. Contra o São Paulo, São Paulo, se não me engano. Também. Colocou para marcar o ponto. Não, mas o Cárdenas teve uma questão também de adaptação no Galo. Sim, mas... O Cárdenas parece que eles colocaram ele ali no cantinho, não deram pra ele o devido valor. Porque era um cara de valor, tecnicamente, ele é bom jogador. Mas eu acho que esses meninos da base, que se destacam, é a hora de colocar. Por exemplo, agora Mineiro é hora de a gente ver o Henrique. Isso. É hora da gente ver o Pablo. Mansur. Vai voltar, o Mansur. Gesiel. Gesiel, e aí? Joga ou não joga? Eu tô doido pra ver se o Gesiel joga. Tô rezando. Gesiel, pelo amor de Deus, seja tão bom quanto o Gemerson. Tem que ser, porque ele de Carlos e Thiago, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo um receio do Gemerson aí, cara, assim, na sua fala, tipo assim, meu filho, substitui o Gemerson, não sei se nós vamos aguentar segurar ele aqui. Eu acho que o Gemerson vai ficar até o meio do ano. Eu acho que, eu acredito, a não ser que apareça
uma coisa grande proposta, milionária, assim, que não tem jeito. Mas eu acho que não vai aparecer, não. Eu acho que ele vai ficar pelo menos para o final da Libertadores. Mas eu tenho medo, sim, com relação à reserva. Vamos mudar a chavinha agora, vamos falar de Libertadores. É, e agora que o bicho vai começar a pegar aqui, né? Esse ano o Galo, na minha opinião, fez uma campanha pífia na Libertadores, não adianta tapar o sol com a peneira. Foi uma campanha ridícula, uma campanha pífia. Porque em 8 jogos foram 3 vitórias, 4 derrotas e um empate. Né? 4 derrotas, mais derrotas do que vitórias. O Galo se classificou com um gol espírita do Rafael Carioca, aos 40 do segundo tempo. E isso porque o time do Santa Fé... Santa Fé não. O time venceu na rodada anterior. Santa Fé venceu o Colo-Colo do Chile. Por 3-0. O Santa Fé ganhou do Colo-Colo do Chile. Se o Colo-Colo ganha em casa do Santa Fé, tivesse vencido na outra rodada, a gente dependeria de uma vitória do Atlas em cima do Santa Fé. Contra o Santa Fé na Colômbia. Quer dizer, impossível. A gente teria sido eliminado na fase de grupos. Aí, meu amigo, nem o pé esquerdo do São Vitor, viu? Aí, que eu vejo muito pessoal falando assim, não, mas a gente foi eliminado pro Internacional. Não. A gente só pegou o Internacional porque a gente se classificou mal. Em segundo e mal. Só por isso. Só por isso. Né? E a gente saiu para um time que nem na final chegou. Vamos falar a verdade também. Nem na final chegou. Então, assim, que a gente começasse a falar sobre Libertadores aí, a minha opinião inicial é essa. Para mim, foi uma campanha pífia na Libertadores esse ano. De fato, foi uma campanha muito ruim do Galo mesmo, na Libertadores esse ano. Começamos perdendo do Colo-Colo, não jogou nada, né, no Chile, não jogou nada aquele jogo. 2-0 pro Colo-Colo lá. Bacana. Pois é. Ei, depois conseguiu perder pro Atlas aqui no Independência. Foi o único time que perdeu ponto pro Atlas. Exato. Perdeu só 6. Exato. Perdeu só 6. O Atlas fez 6 pontos. Mas que goleiro, cabelinho de Playmobil, 1,5 m, conseguiu não fazer gol naquele de Totó, né? Pois é. Então, o que aconteceu, né? Inclusive, aquele jogo ali foi complicado demais. Eu lembro que o André jogou, o Prato ainda estava contundido, enfim. Aí o Prato voltou no terceiro jogo. Aí sim, ganhamos o Santa Fé lá, 1-0. Aí depois teve a volta aqui. Aí sim, aí voltamos aqui no quarto jogo, vencemos novamente o Santa Fé. Porque o Santa Fé, de certa forma, é um freguesinho nosso aí, que a gente tem na América do Sul, né? Mas a vitória contra o Santa Fé aqui foi sofrida. Foi sofrida. Foi 2-0, né? O gol do Guilherme até, né? Mas assim, foi 1-0 até o finalzinho, quase o finalzinho do jogo. Depois no quinto jogo, perdemos de novo pro Atlas, uma coisa impressionante. E depois ganhamos do Colo-Colo de forma espírita, como o Beto já mencionou aqui. Depois do Internacional, todo mundo lembra aí o que aconteceu, né? Enfim, foi uma campanha pífia realmente. Torcei para 2016 fazer uma campanha melhor na fase de grupos, que isso faz toda a diferença. Em 2013 a gente classificou muito bem e a gente viu o que aconteceu. Em 2014 também classificamos bem e perdemos uma grande chance aí, né? E outra coisa, viu? Tem que querer, velho. É o que a gente sempre fala, tem que querer. 2014, ano passado, se o grupo quisesse ganhar aquela Libertadores, como em 2013, eles estavam... queriam mais que todo mundo. Ninguém queria mais que a Libertadores de 2013 que o Galo, essa é a verdade. A gente seria bicampeão, assim, com o pé nas costas. Aquela Libertadores de 2014 foi uma baba. O campeão foi o São Lourenço, na final contra o Nacional do Paraguai, que foi o segundo do nosso grupo, que era um time horroroso. Que quase foi campeão. Então, assim, tem que querer demais. Porque a Libertadores, ano que vem, vão ter, acho que, 15 campeões. Vai ser uma Libertadores difícil demais. O campeão vai ser aquele campeão assim, que você fala, esse foi merece, campeão mesmo. Como o Galo foi campeão em 2013. Boca, River, quer dizer, vários campeões. Vai ser uma Libertadores dificílima, né? Pesado. Eu acho assim, de Libertadores, eu acho que o que exemplifica a campanha do Galo foi perder pro Atlas no Horto. Primeira fase, eu não preciso falar mais nada. Isso aí, time que quer ser campeão de Libertadores, perder pro Atlas no Horto, meu amigo, você já começa... O Atlas nem é um time grande no México. Tem um torneio, um campeonato lá no México, campeão uma vez, e assim, tava ali a passeio mesmo. Pois é. Só ganhou do Atlético. Pois é, e aí assim, contra o Internacional, eu vou te dizer que eu fiquei chateado o Atlético ter saído, mas eu fiquei, sinceramente, bem animado com a garra demonstrada. Luta, eu acho que o Atlético lutou demais contra um time muito bem armado. Espero que o seu Aguirre arme o time do Atlético agora, como armou aquele Inter. E teve uma coisa que me chamou muita atenção duas coisas nesse empate de Galo e Inter.
que eles sempre falam de detalhes, né? Mata-mata você perde nos detalhes. Então, para mim, foram 2 os detalhes. Primeiro, o Marcos Rocha machucado. Marcos Rocha não subiu numa bola de cabeça porque estava machucado. E nós tomamos o segundo gol. E o Lisandro Lopes, que a todo momento chegava na beirada do campo e falava para o Aguirre: e agora, professor, o que eu tenho que fazer? O que o senhor quer que eu faça? À vontade. Então, assim, o Inter, e isso foi falado aqui também, no outro jogo do Beira-Rio, não tinha gandula. O Eduardo falou isso. O Eduardo falou, não tinha gandula. Então faltou, o Atlético lutou, mas faltou aquele querer mais do que todo mundo. É igual 2013. E aquela luz que apagou lá no Independência contra o Nils? A gente não sabe muito bem por que a luz ali acabou, né? Eu sei, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu acredito nessa verdade, tá? Pra mim, teve um senhor lá que foi lá com o palitózinho, um cigarrinho no canto da boca, assim, ó. Fez assim, agora eu vou apagar esse negócio o mesmo que puxou o pé do cara que caiu, não, né? Não, foi o filho dele. Ah, foi o filho dele. Não, esse cara foi o filho dele. Então tá bom. Eu acho. Gente, eu não duvido disso não, tá? Deu uma sumida e falou, peraí que eu vou resolver isso aqui agora. Isso é Libertadores, né, Bruno? E é aquela questão. O Galo tem que querer mais que todo mundo agora. Tem que ter time para isso. Tem que ter contratação, tem que ter jogador de peso, porque a gente está vendo aí muito jogador desconhecido aí do mercado sul-americano, que até parece ser bons jogadores aí, o Cáceres, tem alguns outros aí, mas eu acho que ele precisa daquele cara, não vai ser um Ronaldinho, mas tem que aquele cara que bote respeito, que chame a responsabilidade, porque a gente não tem isso, né? Não, e na verdade é o que fez toda a diferença para a gente vencer em 2013, né? Que a gente tinha um time. E aí nós vamos falar ao longo do programa aí, a questão do elenco do Atlético, que foi fundamental esse ano, né? O problema de elenco do Atlético, eu acho que é isso mesmo, Beto. Dessa Libertadores desse ano, eu só tenho que falar assim, foi decepcionante. No momento que o Atlético era tido como o melhor time do Brasil. A imprensa, inclusive, né, fora do estado e tudo, falando isso, apostando no Atlético como o melhor time. Então foi decepcionante. Mas para 2016 pensar aí, eu acho que agora chegou a hora, já pagou conta, organizou o time, então chegou a hora de investir. A gente tem uma receita de investimento muito boa para 2016, investir aí e querer ganhar, né? Porque eu quero muito, eu quero ser campeão. Vai chegar no Brasileirão ainda. E algumas coisas que fala-se muito também, porque realmente o Galo perdeu alguns jogadores por contusão no início da Libertadores. Mas o Galo tinha elenco. O que aconteceu aí no final do Brasileiro não reflete, né? O que era no início do ano, não. A gente tinha elenco, tava aí todo mundo, Michael Suel, Guilherme, tava a turma toda. Então não é desculpa, não. Né? O Galo. Agora, e outra coisa, quanto ao Internacional também, muita gente fala, mas o Galo jogou melhor, o Galo mereceu. Para mim, o Inter jogou melhor que o Galo 3 tempos de 4. Sim. Praticamente. Foi mesmo. Né? Então, assim, lá no Beira-Rio, o primeiro tempo estava 2-0 para eles. Foi. Não, isso aí... O Galo não ficou à frente do placar contra o Internacional em momento algum. Nem aqui, nem lá. Em momento algum. Empatou no último lance aqui no Independência. Né? Se o Luan teve a chance lá no Rio Grande do Sul, né? Tava 2-1, teve a chance, não fez o gol, teve um pênalti que poderia ter sido marcado, que a gente poderia ter empatado ali, mas... O Léo fez um gol, mas foi quando estava 2-0 ainda, né? O gol de cabeça do Léo Silva... Tava 2-1, foi o último lance aqui no Independência. Não, desculpa. O gol foi anulado no Beira-Rio. No Beira-Rio teve o gol do Léo Silva de cabeça. Tava 0-0 ainda. Foi que o juiz deu falta, que o juiz deu falta e tal. A gente foi um pouco prejudicado, mas também tem o seguinte, a gente também deu muito gol. Nós demos 2 gols para ele. O do Marcos Rocha aqui e o do... Então, quer dizer, já tiveram 2 gols do confronto que foram dados. E o assim, do foram aqueles erros que se repetiram ao longo do ano. Aqueles erros defensivos que nós convivemos com eles ao longo do ano. Zaga desprotegida, os 2 volantes indo ao mesmo tempo, os 2 laterais indo ao mesmo tempo. Isso foi ao longo do ano, isso aconteceu. Nós perdemos essa vaga na Libertadores assim. O brasileiro, muito dele foi perdido assim também. Displicência, né? Na Libertadores, gente, o Internacional foi melhor do que o Galo. Isso aí a gente não tem que ficar contestando muita coisa, não. Só que o que me deixou bem animado foi que nós lutamos de igual para igual os 2 jogos. Porque futebol, gente, nem sempre você vai ganhar. Não existe isso. Você não vai conseguir ganhar todo jogo que você joga bem, que você tem mais vontade, você vai ganhar, não. Mas te deixa com uma esperança que as coisas vão fluir melhor. Né? Então...
Foi uma decepção? Foi, mas ali a gente ficou, pô, no brasileiro eu acho que a coisa vai fluir melhor. Curioso o Lio tocar nesse assunto aqui, essa coisa de que perder vai acontecer às vezes, e realmente vai, porque eu estava conversando com os colegas hoje, atleticanos também, e o pessoal falando assim, o Galo agora tem que pegar essa onda, essa fase, e ficar, no mínimo, participando de todas as Libertadores. Falou, vamos devagar, Não é assim. porque assim, são 5 vagas para o Brasil, e nós temos, no mínimo, aí, entre 10 a 15 clubes grandes, assim, com potencial de beliscar uma vaga na Libertadores. Então, assim, vai acontecer. O Galo não vai estar no topo para sempre, não é claro que a gente quer isso, mas de vez não vai ganhar para sempre. A torcida do Galo tem que se preparar um pouco para isso também. Vai ter que nós vamos ficar fora da Libertadores, vai ter que nós vamos ficar no meio de tabela no Brasileiro, né? E nem por isso nós vamos deixar de ser mesmo atleticano por causa disso, né? É óbvio. Não, isso aí é E a gente fato. acaba que a gente vive uma carência, né, de títulos. Foram muitos anos sem ganhar títulos importantes e tudo. E a gente acostumar com o que é bom é fácil, né? Gente, eu falo isso é uma coisa que eu vejo ao longo dos meus quase 38 anos de idade. E Tem quantos? 38, quase 38 anos de idade. Que isso, rapaz? Não tá fácil pra ninguém, viu? Parece que tem uns 40. Parece que tem uns 56, né? Mas nos meus quase 38 anos de idade, eu vou te dizer o seguinte, com esse ato administrativo que nós tivemos aí, o Galo só é o Galo porque a torcida o carregou nas costas aí bem uns 20 anos, tá? É verdade. Porque outros times aí, nessa maré que nós ficamos, já teriam fechado as portas, mudado de nome. Eu falei demais. Mas assim, o Galo só é o que é porque a torcida o carregou nas costas mesmo durante muito tempo. Eu acho que essa carência de títulos, mais ou menos, sabe? Porque a gente tem, nesse meio tempo, tem 2 Comebol que eu valorizo muito. Sim. São 2 títulos a serem valorizados. Título regional tem que ser valorizado, sim, também, porque ele marca hegemonia. Mas, assim, ficou faltando mesmo, ficou essa lacuna. Para mim, o maior título que eu tenho é torcer pro Galo, que vier bônus. Isso. Mas o título, ele traz uma série de outras coisas. Visibilidade, patrocínio, traz a grana que a gente precisa. Mas é isso, eu vou apoiar. Né? Mas a gente torce que as coisas melhorem, lógico. Bom, vamos fazer um intervalo aqui. No segundo bloco a gente vai falar bastante, o assunto vai ser Brasileirão. Copa do Brasil vai ser, como diria o Vapt-Vupt, né, velho? Vamos passar. Porque a gente só passeou, né? Foi rápido. Mas Brasileirão, nós vamos falar o segundo bloco inteiro aí de Campeonato Brasileiro. E o bicho vai pegar. Daqui a pouco a gente volta. Clube Atlético Mineiro, Galo forte vingador, yeah. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Clube Atlético Mineiro, Galo forte vingador, yeah. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Estamos de volta com o programa Debate Galo. E antes da gente falar bastante aí do Brasileirão, vamos falar aqui do nosso patrocinador, Léo Automóveis. Grande Léo, tá lá no Shopping Portal, Avenida Pedro II, 1900, né? Todo mundo conhece aí o Shopping Portal. Para você comprar aí o seu carro seminovo, carros periciados, com garantia, a melhor opção é, sem sombra de dúvidas, a Léo Automóveis. A Kit comprou o carro dela lá, né, Kit? Foi, Tá comprei. satisfeita ou não? Estou satisfeitíssima. Muito bacana atendimento, segurança, garantia, eu recomendo. Então, para você, compre o seu carro aí na Léo Automóveis. Avenida Pedro II, 1900, loja 246, Carlos Prates. E quem vai te vender o carro lá é o Eduardo Guerra, que vai estar vendendo o carro para você. Você já conhece ainda esse jegue aí. E Bom, com detalhe, né? Compra o carro e ganha a camisa do Galo. Aí, Isso é sensacional. importante. Isso é Ainda importante. Eduardo Guerra, que vai estar lá dia 25. Brincadeira, viu, gente? Aí também já é demais, né, Dudu? aí 25 não dá, né? não, né? Mas Chega, 26 ele deve estar. 26 Pegar a provavelmente. camisa do Galo lá, tem um descontinho, será? Não sei, tem que ver, né? Tem que ver, tem que ver. Um abraço aí pro Léo. E agora vamos falar bastante de Brasileirão aí. E aí, quem quer começar a falar de brasileiro aí? Não é. Eu vou começar aqui então. Vai lá. Campeonato Brasileiro começou aí cheio de esperanças, né, para nós aí. Vencemos os primeiros jogos, fomos já despontando ali na liderança. Deu a entender que a gente tinha chances realmente
fortes, assim, de no mínimo brigar até o final ali, né? Correr atrás ali, chegar pesado mesmo na luta desse título. E ficou uma frustração muito grande, né? Sabe o que eu acho, Roberto? Eu acho que teve um jogo que foi o divisor, que deu aquela baqueada na nossa campanha, que foi aquele jogo contra o Goiás no Serra Dourada, cara. Aquele 0-0 no Serra Dourada ali, aí o Corinthians ultrapassou o Galo, porque o Corinthians venceu o Galo no jogo anterior, aí passou, se eu não me engano, 1 ponto, aí no jogo seguinte o Galo empatou e o Corinthians venceu novamente. Aí ali abriu, se eu não me engano, 4 pontos na virada do turno. Aí eu já vi ali e falei, nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil porque é um jogo que, teoricamente, quando o time que foi até rebaixado, né? Que eu imaginei assim, poxa, o Goiás no Serra Dourada, embora o Goiás seja chato contra o Galo sempre, eu achava que era jogo de 3 pontos tranquilo. O Galo estava muito desfalcado, mas poderia, por exemplo, eu não entendi até hoje por que o Levi não colocou o Leonardo naquele jogo. Pois é. Nem levou o Leonardo. Não tinha nenhum atacante, nem no banco. Tinha uma história de que ele estava treinando, que talvez ele ia entrar até de titular e ele sequer para o banco foi. Realmente e ele fez alguns gols importantes em 2012. Fez gol de vitória contra o São Paulo. E deu assistências também. Ele não é um jogador, não é agora, pro ano que vem, a gente vai pensar nele, lógico que não. Mas na carência que estava e precisando da vitória, pelo menos no quietinho no banco ali, ó. Eu acho. 20, 25 minutos, vai lá, entra lá, faz o gol. Pois é. E assim, eu acho que, concordo com você, mas eu acho que até o que, para mim, o que pesou no psicológico do time foi a derrota pro Corinthians. Porque foi uma derrota que a gente jogou infinitamente melhor que o Corinthians. Mas eu posso falar uma coisa sobre esse jogo, que é o seguinte. Lá, né? Aí é que eu acho que a diretoria tem que repensar, porque todo mundo erra. Eu erro, todo mundo erra, a diretoria erra, acerta. E nesse caso do jogo contra o Corinthians, no primeiro turno, para mim foi um erro crasso da diretoria, que pode ter sido um divisor realmente de águas ali do campeonato, pelo seguinte, que muita gente não fala, não se lembra, que o Michael Suel não jogou aquela partida porque o Galo tirou, a diretoria, comissão técnica, tirou o Michael Suel daquela partida porque ele estava negociando, mas ele não estava negociado ainda. Tanto é que na segunda-feira, o jogo foi no sábado, na segunda-feira o time que contratou ele tentou contratar o Marquinhos do Cruzeiro antes. O Marquinhos do Cruzeiro não quis ir, aí eles voltaram para o Michael Suel e levaram. O que aconteceu no jogo contra o Corinthians? O Luan, que era para estar quieto na reserva, que tinha acabado de voltar de lesão, teve que colocar ele titular. Ele não durou 15 minutos. Quem jogou de titular praticamente, o resto da partida inteira? O Carlos, na ponta esquerda. Então, um erro crasso desse pode ter valido o campeonato. Né? E foi um erro assim, crasso. Porque o Michael Suel naquela época, para mim, Ele estava numa naquele fase momento, excelente, né? ele estava tão bom bem. quanto o Lucas Prato. Ele era um dos principais jogadores do ataque do E Galo. ele demorou um ano para chegar naquela condição. Sem falar, Beto, da polêmica dos ingressos, hein? Que a diretoria deu mole naquilo ali também, hein? Mas eu acho que nessa questão do Michael Suel, aí você pode falar, então quer dizer que você está falando que com o Michael Suel, tem gente que é assim, com o Michael Suel a gente tinha vencido? Não sei. Sem o Michael Não Suel, sei. a gente Contra o teria vencido. Internacional no Rio Grande do Sul, ele foi importante pra caramba, ele fez 1 ou 2 gols. Sem o Michael Suel, o Corinthians jogou no contra-ataque o jogo inteiro. O Galo é aquelas coisas que a gente fala, no futebol, às vezes você vai jogar melhor e não vai vencer. E só lembrar que naquele jogo, o Corinthians venceu e ficou, acho que a 1 ponto do Atlético. Isso. Se a gente vence aquele jogo, tava a 7. 7 pontos, podia ter dado uma crise. Os jogadores do Corinthians podiam perder a confiança, podia perder um jogo seguinte, 1 ou 2 e tal, podia acontecer alguma coisa. 7 pontos, né? Muda um pouco a história. Muda Com 1 toda a ponto, história. você, 1 ponto, agora se eu vencer, eles empatarem, a gente passa. 7 pontos não, estamos longe. E o principal- Pode bater aquele desânimo. E o principal foi o seguinte, foi justamente essa questão psicológica. Exatamente. Foi um grupo que não era tão cascudo quanto outros que nós tivemos. Então aquilo ali, os caras ficaram meio desestruturados e contra o Goiás deu no que deu. Né? Ali o Corinthians passou, ali o Corinthians abriu. A CBF trocou as posições dos times da tabela? Trocou. Mas a falta de preparo psicológico do grupo do Atlético fez com que isso não tivesse retorno mais. E isso que eu estou dizendo aqui, para mim isso mostra que o Campeonato Brasileiro esse ano ficou nas mãos certas. Ficou nas mãos certas, porque ficou nas mãos do time que queria o título, mais do que todo mundo. Porque o Atlético naquele momento, na hora de pegar um jogo importante daquele, abrir mão
um dos seus principais jogadores no momento, mostrou que o campeonato não era o principal. O principal era ganhar o dinheiro ali do Michael Suel, porque ele não podia machucar de jeito nenhum naquele jogo, né? Então, o principal foi isso. O Corinthians não. O Corinthians queria o título mais que todo mundo. Então, por isso que eu digo. É triste dizer isso, mas, na verdade, ficou nas mãos certas esse ano. Porque eles queriam mais que a gente. E aí, né, Beto, falando do ano aí, a grande polêmica e foram dos erros de arbitragem, o Atlético foi prejudicado, sim, foi, mas a gente já disse várias vezes. E o Corinthians beneficiado também. Beneficiado também, trocou o time, trocou os times, né, as posições, tudo isso está certo. Mas o Corinthians teve a competência, né, gente, de aproveitar esse benefício aí e se manter. E a gente viu, independente disso, que teve um futebol merecedor do título. O Atlético, a partir daí, errou muito. Para mim, assim, o Levi errou muito na escalação, nas substituições, e a diretoria também, assim, com deficiências de elenco, enfim, essa história toda que a gente sabe. Mas isso é importante, como a gente está falando de uma retrospectiva, porque o pessoal fala assim, mas o Atlético perdeu o título porque foi prejudicado. Não, o Atlético perdeu o título porque não teve a competência de virar o jogo aí, e o Corinthians teve a competência de aproveitar. Eles terminaram a 12 pontos. Exatamente, 12 é pontos muita na frente. coisa, não é? Não, nós fomos Eles aí. tiveram 5 derrotas, ele teve 11. Realmente não dá. E aí, Bruno? Você vai falar? Não, desculpa. Não, vai lá, Bruno. Não, o que eu ia comentar aqui, fazer um comentário aqui um pouco polêmico, não sei se os colegas da bancada aqui vão concordar, enfim. Gostaria de fazer uma analogia aqui, você falou do Maxwell, né? Um outro caso que foi mal conduzido pela diretoria, na minha visão, cheguei a falar isso em outros programas que eu participei aqui, foi o caso do Patrick. O Patrick estava voando naquele momento. Ele estava sendo, naquele momento, o Patrick era o jogador que tinha mais assistências no campeonato. Do campeonato, é verdade. No campeonato. Tinha 7, se não me engano, 6 ou 7. Pois é, o Patrimito, o pessoal fala, né? Então, assim, fora de brincadeira agora, foi uma questão também mal conduzida. Essa história de que o Galo... porque a gente tem uma política de quando o jogador faz isso, a gente encosta. Ele voltou, jogou. Voltou depois, né? E o Marcos Rocha teve que voltar jogando mal. Teve que voltar jogando mal. Porque era ele ou ele. Ele ou o Carlos César, que jogou algumas partidas ainda. Então, assim, isso é verdade. O Patrick, você tem toda a razão. Porque, assim, bem lembrado. Porque é bom ficar claro também, não estamos assim cornetando por cornetar, não é isso, nós estamos comentando as coisas que aconteceram ao longo do ano, que a gente acha que influenciaram para o lado negativo das coisas, né? O caso do Michael Suel foi esse caso do Patrick foi outro, caso, na minha visão, foi mal conduzido. Enfim. Eu concordo. Eu acho que porque depois ele voltou, não foi? Aí voltou diante de uma necessidade? Sim, mas voltou. E pior, ele então, voltou para jogar na ponta esquerda. Aí o trem aí não deu. Para desandar. Né? Se ele ficasse... Eu te falo uma coisa, o Patrick seria o lateral do campeonato, igual foi o Marcos Rocha, não sei como. Né? É porque não tem ninguém. Porque não tem ninguém. Mas o Patrick seria, assim, disparado. Porque, igual o Bruno falou, ele era líder de assistência do campeonato. Ele estava numa fase excelente. Aí você pega, vem cá, meu amigo. Você não vai jogar mais, não. Treino separado. Isso. Vai lá, Marcos Rocha. Mal. Marcos Rocha voltou mal. Voltou de lesão também, sem ritmo. Mas vocês acham que essa queda de rendimento do Rocha também teve muito daquela não transferência dele, que ele esperava tanto e não conseguiu? Pode ser, apesar que o Rocha ele tem que ter cuidado pelo seguinte... Você vê que ele é atleticano mesmo. Não, gente, eu tô falando aqui... Mas isso aí pode ser que tenha mexido com a cabeça, tanto é que ele mudou de empresário. E ele deixou claro que eu não tô questionando em momento algum isso não. Até acho o Marcos Rocha um camarada, às vezes, até boleiro demais. Sim. Eu acho que ele, às vezes, ele é torcedor um pouco acima do que precisa. Mas, assim, cara, a vida profissional do cara... Não sei se você viu lá um negócio de 1 minuto, o cara falou que recado você mandaria pra torcida rival. Ele mandou pra aquele lugar. Foi. É que eu quero que eles vão pra aquele lugar. Ele é meio doido mesmo. Ele é meio doido, mas assim, eu acho o seguinte, a vida profissional do cara, né, Kit? Eu não sei se você concorda, mas não, eu concordo. 26 né? 26 anos, é isso que eu ia falar. Querendo tem a hoje idade. em dia, todo mundo tem o sonho de jogar na Europa, né? Exatamente. E era a chance dele, porque agora com 26 anos, um grande time da Europa vai levá-lo? Não vai mais, não vai. Eu acho que era grande... É a frustração, né, gente? Porque o cara queria ir, né? Então, eu acho que isso interfere, sim. Mais uma vez, o que você disse lá atrás, é a questão do psicológico do Atlético aí, que em todo o campeonato precisa
precisava ter sido trabalhado, inclusive individualmente. Marcos Rocha, não foi possível, enfim, mas eu acho que isso contribuiu. Teve a contusão, né, gente, que foi longa, ele ficou parado um tempo grande e tal, isso também influencia, mas essa questão da frustração, porque ele queria, ele deixou claro que ele queria isso não exime, né? Isso não deixa o Marcos Rocha menos atleticano do que ele é, de forma alguma, não. Um projeto E Mas, esse ano eu fiz uma profissionalmente- entrevista com o Marcos Rocha no CT, eu ainda perguntei pra ele, falei, É verdade. Ô Rocha, eu tenho um sonho, falei pra ele, eu tenho um sonho que é ver você ser tipo o Rogério Ceni pro São Paulo, jogar a carreira inteira praticamente aqui no Galo. Se é possível? Ele falou sim e tal, depende, fizer um plano de carreira, alguma coisa assim. Mas eu acho que isso ainda é possível, fazer o cara jogar a vida inteira aqui no Atlético. E você sabe quando eu posso estar errado, posso dar um tiro na água aqui e depois vocês me cobrem por isso. Você sabe quando é que eu acho que o Marcos Rocha vai jogar muita bola? Depois dos 30. Porque ele vai recuar para segundo volante e vai jogar onde ele deveria ter jogado desde o início da carreira dele. Será? Será? Cara, o Marcos Rocha, minha visão, gente, eu posso estar redondamente enganado, mas passa bem, desarma bem e sai pro jogo bem. Não tem a velocidade que o lateral precisa ter para chegar no fundo. Mas o resto ele faz. Ele tem a característica tem do segundo muito volante. lateral que já virou volante, né? O Zé Ele Roberto, tem já toda- por um bom tempo, ele foi volante E o Marcos Rocha da tem seleção toda a até. característica de segundo volante. Você olha o jogo dele, a hora que ele tá por dentro, a hora que ele joga mais. Não tem como não dar o exemplo do Paulo Baier, né? Que era lateral direito, inclusive aqui no Galo, lateral direito e hoje não, né? Tá jogando até hoje, Paulo? Não, Paulo já parou, não, né? parou. Não, já parou. Não Eu sei posso estar não. redondamente Eu não sei, eu não afirmo isso não. Parar de jogar, ele parou tem uns 3 anos, né? Você tá em atividade, a gente já não sabe. O Dida tá aí, ó, 42, 42. Parei não, Isso, filho. parou É, não. Outro dia eu vi Peter Cech, 42 para 43 e esses pegando caras não- muito. Eu É, falei, o gente, Ceni- esse aí... Não quer parar mesmo. O Ceni parou agora, né? 42, né? É isso aí. Mas o Marcos Rocha, sei lá, também é difícil, né? Hoje em dia o que está acontecendo muito no futebol brasileiro são os times chineses, né? E eu acho que isso até vai não acabar, mas vai piorar bastante o que já está ruim, que é o futebol brasileiro, porque, igual você vê, o Lucas Lima, que é muito bom, deve ir para a China. Já levaram o Jadson. O Jadson, que é muito bom, foi para a China. Então, esses caras hoje, eles não estão querendo mais a Europa direito, não. Se vier um chinês, salário de 2 milhões por mês, o cara tá achando lindo. Mas, velho. meu amigo... Eu não vou deixar de ir vou deixar de ir pro, sei lá, pro Milan, pro Mas Bayern. Mas Vai eu tô ganhando ficar 2 lá- milhões por vai mês, tá bom ficar demais. 2 anos lá Pois é, cara, mas eu na acho penumbra, mas, gente, eu o cara acho faz a assim, vida, o cara aposenta, sabe? né? Aposenta. Mas, olha, eu vou ser sincero para você. Tem esse lado, sim. Mas, se você for olhar para o lado só o jogador sozinho, quando ele recebe uma proposta desse, ele não vai de primeira, não. O empresário fala na cabeça dele, o pai fala, vem o irmão e fala, aí ele acaba indo. Porque o cara quer, gente. A gente jogou bola quando moleque, a gente sabe que o futebol, pro cara que tá dentro das 4 linhas, primeiro, ele quer jogar, quer ser ídolo do time que ele gosta, que ele é o time de coração dele, depois ele quer ir pra Europa, ele quer jogar no Milan. Pô, ele quer. É o sonho dele. Às vezes ele acaba sendo desviado. O empresário fala, não, meu filho, 2 milhões por mês e tal. Mas o cara vai e esquece o que sabe, viu? Você vai pro time, meu Eu amigo. não sei, viu, Lio? Eu acho que a gente simples mortais aqui, nós não temos noção do que é esse dinheiro, não temos, não. sabe? A gente não tem noção. Então, o cara chegar, vai lá ganhar 1,5 milhão livre de nada, não paga imposto, não paga nada, gente. A gente não tem noção do que é surreal. isso. Vai ganhar, sabe? É vai surreal. ganhar. Aí o cara pensa, pô, é o que eu tô falando, ele Calil, vai se você ficar. chamar 2 milhões pra você comentar do programa do Cruzeiro, você vai ou não vai? Não. Ah, Vai. para. Não. Fecha aqui em mim. Eu vou, Fecha eu aqui em vou. mim. Fecha aqui em mim. Pode confirmar lá que eu não vou de jeito nenhum. Não, Tem eu jeito, acho que essa tem aí, isso. essa aí tem jeito É, não, tem né? não. Essa aí Aqui, tem mas jeito. eu acho Isso é que questão de princípios. Não vou mesmo. Não faz mal, é da alergia, né, Lili? Vai aqui. Aqui, mas Pode eu acho falar, que tem isso também, assim, essa questão do dinheiro é uma coisa que eu acho que vence a paixão, sabe, no caso, assim, porque o cara também é profissional, ele vive disso, né? É muito Então, tem e um o detalhe mercado é importante. justo. Até mandar um abraço aqui, o Rodrigo Assis, que é o meu vizinho lá, mora no andar de cima. Ele trabalha com engenharia e tal. Ele esteve na China recentemente, ficou 1 mês lá. Ele falou assim, Bruno, numa boa, por dinheiro no mundo, nenhum do mundo, a não ser que seja uma coisa assim, estratosférica, como é o 2 milhões dos jogadores, futebol, eu não moraria na China, cara. E assim, ele esteve lá, ele saiu para jantar lá, conheceu pessoalmente o Cuca, conheceu o Tardelli, esteve com o pessoal e falou, sempre tem aquela coisa, ó, cara, volta pro Galo, aquela coisa, aqueles comentários que a gente faz, né? E os caras falam assim, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Então, assim... Aquele jogador que o Rafael Marques, que está no Palmeiras, não sei se vai continuar,
Ele disse numa coletiva esse ano, falou que eu não volto nunca mais para aquele lugar. Ele falou, O cara não volta. ele falou bicho. que E o nunca mais eu Tardelli? volto para lá. E o senhor Tardelli, nós comentamos há programas atrás aqui que já está Não arranhando porta, demora, né? tá. Não, Daqui e, outra, a e, pouco- não- e também a gente tá muito falando, bom. parece até que a China é ruim, né? Parece que é pior que o Brasil, mano. É porque é outra coisa e outra totalmente coisa, diferente. gente, Né? Não é por ser ruim. Poluição, cultura alimentar. Não, É, toda completamente a própria diferente. cultura de, né? Salvo engano, a província que o Tardelli tá, não tem nada. Não tem estrutura nenhuma. Nossa. Ele tá desesperado para voltar, salvo engano, Ano por que isso. vem já a rede social dele, ano que vem já Já tá começa. arranhando porta. já começa. Só que o problema é o seguinte, o Montinho estava doido para voltar, o filho dele, que a gente sabe tem necessidades especiais, chinês, ó, volta sua mulher e seu filho, você vai cumprir seu contrato. E lá a É, coisa lá, funciona lá, né, assim, não né? é Lá bruto, não não. tem rompimento É de bruto. contrato. Vamos falar Lá aqui o negócio voltando a falar do Brasileirão, qual que é o momento mais marcante para cada um de vocês, tanto pro bem quanto pro mal? Olha, Aquele eu jogo, fui os jogos em BH, eu fui a todos, né? Então, assim, o jogo que mais, assim, que me marcou positivamente, assim, eu acho, cara, que foi aquela vitória contra o São Paulo no Mineirão. Eu estava naquele jogo ali. Galo Ninja? Foi bonito Aquele jogo foi bonito, né? 3 gols do Prato. Mas foi um Aquele jogo maluco, né? Foi, aquele jogo foi inesquecível. E maior decepção, a derrota da Independência no Clássico. Não tem como ser diferente. Aquele jogo ali, começamos ganhando de 1-0, jogando bem, atacando, dando a impressão que ia ser tudo como um dia normal novamente. E aí deu aquele desastre lá. Mas aquele jogo parecia, eu até comentei na época, parecia que o Atlético era o Cruzeiro e o Cruzeiro era o Atlético. Um achando que tá só toquinho e tal, só na categoria, Ó, gente, só na categoria, e o outro na raça, lambendo. Mas sabe o que acontece? São as coisas do futebol mesmo. O Cruzeiro ter trocado de treinador Só lembra uma coisa, recentemente. o Donizete ficou fora desse clássico. Ficou, opção Bizarro do Levi. isso, Opção bizarro. do Levi. Coisas de Levi. Bizarro. Levizices, né? Isso. Mas o Atlético até que jogou de igual para igual até fazer o primeiro gol. Foi depois. Só que na comemoração do primeiro gol, era que eu vi o Luan com aquela cara de marra, dando tiro para a câmera. Falei, bicho, não vai rolar. Sabe por quê? Porque é aquele negócio, quanto mais tempo demora para uma coisa acontecer, mais perto de acontecer ela tá. Então já estava na bica, a invencibilidade era muito grande. 12, né? E ali deu aquela desconcentrada, o time do lado de lá da Lagoa começou a crescer. O que E jogar com muita não vontade, acontece, jogou, muita faltou. vontade. Mas claro que é assim mesmo, gente. Um dia a gente ganha, Outro dia, 387 dias depois a gente perde. Assim funciona. Eu acho que o jogo do São Paulo foi o mais bonito, né? Aquele jogo foi Mineirão lotado. sensacional, foi bonito, torcida bacana. Agora, eu tô pensando assim, pelo momento que o Atlético estava, foi um momento que ele estava em decadência, mas que retoma um pouco da esperança, pelo menos para mim, foi a vitória contra o Inter, 2-1. No Inter, sabe? Que o Galo sim. jogou bola pra caramba. Aí logo depois, aí a grande decepção, perde 4 pro Santos. Aquele ali foi doído. Balde Que gelado, também né? entramos com um volante só, né? Lá, aquele jogo ali foi doído, porque aí foi aquela assim, acabou mesmo, não tem jeito, joga toalha. Pra mim, assim, o jogo mais que eu vou dizer que eu me emocionei mais foi o Sport aqui. Muito parecido com o São Paulo. Mas jogaço porque mesmo. o Sport foi um jogaço, taticamente, foi um jogo muito bonito de se ver. E o gol de Giovanni Augusto, pra mim foi um misto de ódio e alegria. Porque a hora que o Douglas Santos passa desesperado, que ele puxa a bola pra dentro, eu falo, meu filho, ele põe lá na gaveta. Golaço. Falei, aquele foi um Jesus golaço Cristo. Então, mesmo. pra mim, esse jogo foi ali, suado. Né? Aquele 2-1 suado. E o momento mais triste pra mim, isso não foi nem dentro das 4 linhas, não. Foi fora das 4 linhas. Foi o que aconteceu na derrota para o Atlético Paraná aqui. Tá. Mas não dentro do campo. Foi o que aconteceu, o absurdo da arbitragem que envolveu aquele jogo. Aquele jogo foi Marcelo tenso. de Lima Henrique. A torcida do Isso. Atlético já estava muito inflamada com os erros sucessivos, os benefícios do Corinthians do lado de lá. Erraram acho que 10 impedimentos, Foi uma coisa se absurda. não me engano. Né? E a torcida do Atlético ficou louca. Louca e voou tênis para dentro do campo, Coisa que não acontece mais, radinho, né? voando para dentro do campo. Foi mesmo. Então foi triste aquilo, e foi triste ver que muito disso foi culpa da senhora CBF, que fez o que fez com esse campeonato aí. O torcedor, gente, é passional, não estou eximindo responsabilidade não, tá? Mas o torcedor é passional. Acabaria acontecendo uma situação dessa. E nós não demos muito sorte que não fomos punidos por isso, né? E pra você, Beto?
Pois Para é. mim, eu vou falar a verdade aqui, eu não me omito, não. Para mim, o momento mais feliz foi a coletiva do Levi se despedindo. Para mim, foi o momento mais feliz assim. Gente, agora, minha pergunta agora é a seguinte. Nós estamos aí na noite do Natal, sensacional, maravilhoso. Agora, eu quero saber qual presente que vocês querem aí pro ano que vem. Pensando não é nem o título, não é isso. É um jogador, tal, enfim. Qual o presente aí que o Papai Noel vai trazer aí para cada um para esse ano de 2016, pensando no galão da massa? Beto, eu acho que eu vou quebrar um pouco o protocolo, que eu vou sair um pouco do normal, assim. Eu gostaria que o Galo jogasse mais no Mineirão. Eu acho que tá na hora do Atlético. Questão financeira, eu não vou nem entrar nisso. Questão financeira está comprovado já que o Mineirão às vezes dá prejuízo e tal. A minha preocupação não é financeira. A minha preocupação é questão mesmo cultural. Esse negócio de jogar na Independência, que nos deu grandes alegrias, ela enfraqueceu a cultura do atleticano de frequentar estádio, entendeu? Concordo muito. Pois é, os colegas vão opinar aqui se eles quiserem sobre esse assunto. Eu gostaria de pedir para o Daniel Nepomuceno, Adriana, Groppen, a turma que está lá dentro lá. Vamos olhar com mais carinho isso. Está na hora da gente repensar a volta definitiva. Não, isso não vai acontecer. Mas pelo menos jogar mais no Mineirão. Quem sabe Libertadores? Por que não jogar só no Mineirão? A Libertadores, para mim, se jogar na Independência, a palavra é mico. Pois é. É mico. Não dá. Libertadores não dá para jogar na Independência. É mico, é ridículo. É ridículo. A torcida do Galo vai lotar o Mineirão, também se não ficar colocando 100 conto no mais barato, né? Mas enfim, com bons preços, a torcida vai lotar o Mineirão em todos os jogos. E o lugar do Galo, pelo menos por enquanto, né, é lá no Mineirão. E aí, Kit, seu presente aí? Então, eu concordo com tudo que você falou, Bruno. Eu acho que é um pedido meu também, mas eu quero pedir o seguinte. Eu quero de Papai Noel a vontade que o Galo teve de ser vitorioso em 2013. Eu quero isso de volta. Eu me lembro que em 2013, logo após, a gente até comentava antes de começar o programa, o Beto fez um vídeo, né, do Calil após o jogo do Tijuana e tal, que foi importante. E logo depois a gente conseguiu falar rapidamente com o Calil, né, Beto, na grade lá, assim, e o Calil falou uma coisa que marca a gente, assim. Ele fala assim, com todos os anos que eu tenho de futebol, eu aprendi assim, quando o jogador quer, tudo é possível. Então, o que eu queria é isso, é querer de verdade, é querer com vontade. Porque querer ser campeão, todo mundo quer, não é? Então, querer, eu quero. Esse ano com a cara do Luan. O Luan não parecia o Luan, parecia que eu quero é isso. O cara entrou num corpo dele e virou outra pessoa ali, porque aquela deixou de ser aquele maluco, né? Aquela coisa. Então, eu quero é isso, eu quero ser aquele Galo vibrante, aquele Galo que queria muito ser campeão, porque aí a gente tem um bom time, a gente tem um bom elenco. Estou confiante demais aí no nosso novo treinador. Para mim, aí, Carlinhos Neves é uma grande contratação do Atlético para 2016. Então, o que eu quero é isso, eu quero a vontade, aquele sangue no olho, assim, aquela coisa. Essa questão do Mineirão, eu acho que o que matou com o futebol mineiro, eu vou falar futebol mineiro, foi essa reforma do Mineirão. O sonho que eu tinha é impossível de acontecer. O meu sonho era ficar em pé na arquibancada de cimento, tomando chuva, ver geral lá embaixo. Esse era o meu sonho. Esse é impossível porque mataram o estádio que a gente tinha. Deram para uma empreiteira tomar conta, o dinheiro está entrando na conta dela com o campo aberto, com o campo fechado, eles não estão nem aí. Então, parabéns ao governo de Minas. Agora, o que eu posso pedir aqui? Gente, o maior sonho que eu acho que eu tinha do ventre da minha mãe, eu já tenho ele para toda a minha vida, que é vestir essa aqui. Isso aí para mim já é o melhor. Mas assim, o que a Kit falou, o sonho que eu tenho para esse ano, eu queria muito que o Atlético voltasse a revelar talentos na base. Jogadores que chegassem e resolvessem o nosso problema. Aquele cara com identificação. No mais, gente, como nós que ficamos na arquibancada dizemos, o que eu quero é raça do time todo. Só isso. O resto, Deus é que sabe. Eu, no meu caso, para ser bem breve aqui, porque está acabando o programa, chegando no final, o meu presente seria a torcida voltar a torcer como na década de 90. Mais hino, mais galo e menos bicha, que é um saco esse menos negócio. Selfie. É um saco, mas é principalmente esse tal de bicha, que é um raio do céu, é muito chato esse negócio.
Então, que cantem mais um hino, que gritem mais galo, não precisa criar 500 músicas. Eu vejo o povo querendo criar 500 músicas bonitinhas. Não, grita galo que é melhor, entendeu? Canta o hino que é melhor. Que volte a torcer como na década de 90, que era fantástico. Bom, estamos chegando ao final do programa, bate-papo aqui rápido, o tempo passou mesmo, né? Então, cada um aí, 30 segundos, suas considerações finais, um recado aí para a massa nessa noite de Natal aí. Começa aqui da ponta, então? Vai lá. Pode ser. Ô, Márcia, o que eu quero desejar para vocês é um ótimo Natal, boas festas, que a gente retome o espírito de Natal verdadeiro, né? Porque hoje, quando você fala assim, quem é o maior símbolo do Natal? Papai Noel? Não, né, meu amigo? Então, vamos retomar o símbolo do Natal, vamos passar o Natal tentando ter esse espírito com a gente. Para a massa é muita alegria, muita paz no coração de todo mundo. E vamos que vamos torcer para passar depressa aí, para a gente ver o Galo jogar de novo, que é o mais importante, né? A abstinência, né? Não, essa abstinência tá me deixando louco. Nem barba eu tô conseguindo fazer, gente. Pelo amor de Deus. É isso. É isso mesmo. Então eu também aí deixo um grande abraço, com muito carinho aí, um agradecimento especial para todos aí que nos acompanham toda sexta-feira aí aqui na BH News. Um grande abraço para toda a torcida do Atlético e que é o verdadeiro espírito de Natal mesmo, né, o nascimento de Jesus transborde aí a alegria no coração de todos, com as suas famílias, com seus amados. Um grande abraço e aqui, eu acredito no Galo sempre. É isso aí. Olha só, massa do Galo. Feliz Natal para todo mundo, para seus familiares, né? Muita saúde, paz, amor em 2016. E que o ano seja repleto de coisa boa para todos nós. Se puder ser também com o Galo, melhor ainda, o ano fica perfeito, né? Mas primeiramente, né, Deus no coração, paz, amor e etc. Só um adendo rápido. Falei de Mineirão, mas seria legal também o estágio do Galo sair do papel, hein? Seria show de bola, quem sabe? Vamos aguardar. Muito obrigado, Beto. Web Rádio Galo, BH News, Debate Galo. Estamos juntos em 2016, se Deus quiser. Eu quero agradecer primeiro aqui essa casa maravilhosa, a BH News, né, por ter acreditado aí no programa Debate Galo, na Web Rádio Galo. Eles trabalham há quase 5 anos aí no ar. O único programa dedicado ao Atlético Mineiro ao vivo hoje é o Debate Galo, né? Agradecer ao pessoal, os câmeras aqui que estão com a gente toda semana aí, pessoal bacana, pessoal lá na ilha de edição, toda a turma aqui da BH News. Agradecer você, né, que assiste o programa Debate Galo toda sexta aí nas reprises também, no sábado, domingo, enfim. Agradecer a você pela audiência, pela confiança. E ano que vem, se Deus quiser, estamos de volta aqui na TV BH News, canal 9 da NET ou bhnews.tv.br. Feliz Natal a todos. E ano que vem tem mais, né? Quarta-feira só não, é toda sexta aqui. Um abraço, valeu!